No vídeo de hoje, iremos debater 5 mitos sobre relacionamentos abusivos, né? 5 ideias que são perpetuadas e que são reforçadas pelas pessoas e que impedem, na verdade, as pessoas de entenderem ou que estão numa relação abusiva ou que elas se vejam nela ou que possam buscar caminhos para sair de uma, né? O primeiro desses mitos é a ideia de que brigas são normais em todos os relacionamentos íntimos, né? Sejam relacionamentos familiares, sejam relacionamentos amorosos, né? Brigas não são normais. O que é normal é o conflito visando entendimento, visando buscar um acordo, né? O que se espera num conflito saudável é que ele tenha perguntas, questões, que sejam questões que sejam resolvidas, que busquem um acordo, busquem entendimento, né? Nem todo conflito busca entendimento, né? Quando o conflito tem como objetivo só descarregar a raiva, te culpar por algo, te ofender, esse não é um conflito saudável, né? Então, não é todo relacionamento de fogo íntimo, familiar, amoroso, que é um relacionamento aceitável, né? Muitas vezes nós ouvimos coisas como briga de marido e mulher não se mete a colher, e o que nós pensamos disso? A ideia de que relacionamentos envolvem brigas, mas a gente tem que pensar no tipo de briga, né? Não é uma briga, um relacionamento saudável pode envolver conflitos e deve envolver conflitos na medida em que o conflito busca resoluções, né? Se falamos de relacionamentos que não envolvem a ideia de busca de uma resolução, de uma resposta, de um entendimento, aí temos um problema, né? Quando as brigas não buscam respostas ou entendimentos, aí nós temos o abuso emocional. Então, existe um limite entre o conflito e o abuso. O limite está no objetivo, né? Se uma discussão visa só te culpar, jogar raiva em você, te menosprezar, te diminuir, ela é abusiva, né? Uma discussão tem que ser produtiva, seja no âmbito familiar ou no âmbito amoroso, né? Esse, então, é um limite que entre um conflito aceitável e uma discussão que vira uma briga, né? Então esse é um primeiro mito, de que brigas são parte de relacionamentos, discussões são. Brigas com propósito não construtivo não deveriam ser. Se são, é porque tem algo errado nesse relacionamento, né? O segundo mito, né, a ideia de que apenas pessoas frágeis são vítimas de relacionamentos abusivos, que pessoas fortes ou bem reconhecidas economicamente, né, ou de sucesso numa carreira, ou fisicamente fortes, não são vítimas de abuso emocional, né? A ideia é uma ideia equivocada, né? Qualquer pessoa pode ser vítima de abuso porque todo relacionamento envolve confiança, né? Você pode ser uma pessoa mais forte, mais rica, mas você está num relacionamento, você confia no outro. Na medida em que, num ponto inicial, no estágio inicial de um relacionamento, foi estabelecida uma relação de confiança, o abuso pode ser uma possibilidade, né? Porque é uma coisa simples, só se torna abusivo com você alguém que você confiou e que está na sua vida, e que é parte dessa vida. Então, a confiança é o primeiro passo. Só se você confia em alguém, que essa pessoa vai ter a possibilidade de cometer abuso emocional com você. Por isso que familiares são tão abusivos e relacionamentos amorosos, isso aparece, porque aparece de uma maneira encoberta, porque é justamente nesse ponto que você vai ter uma dualidade entre uma pessoa que confia e que faz mal para você, né? Então, por que é um problema esse mito de que apenas pessoas frágeis podem ser vítimas de abuso emocional? Porque torna difícil para pessoas, homens e mulheres que estão em bons empregos, em situações de poder ou fortes fisicamente, que sejam vistos, que consigam se ver como pessoas que consigam se ver numa relação abusiva, né? Se você tem poder econômico, você vai questionar, não, mas eu que sou uma pessoa poderosa aqui, como que eu estou sendo vítima? Você não consegue se ver como vítima. E os outros te dizem que você não pode ser vítima. Então, é um mito que compromete a capacidade das pessoas de buscar ajuda, tal como o mito anterior sobre discussões. Se você acha a discussão normal e começa a achar que uma briga é normal, você
não começa a se ver numa relação abusiva com seus pais ou com o seu parceiro amoroso, mesma coisa quando você se vê numa posição de poder, né? Então a posição de poder complica a coisa. Se ver nessa posição complica a situação, pois pessoas em posição de poder também podem ser vítimas de abuso emocional. Ter dinheiro ou ter poder não te isenta disso, porque o ponto de entrada de uma relação desse tipo é a confiança. Se você confia em alguém, essa pessoa pode também te fazer mal, né? E é essa a maior característica. Pessoas abusivas são pessoas próximas, né? Então, esse é o segundo mito, a ideia de que ser forte não te isenta disso, né? Um terceiro mito, a ideia de que é fácil deixar uma relação abusiva. Muita gente, quando você se dá conta de que está numa relação desse tipo, vai te dizer: por que você não sai? Por que você não abandona? Você está nessa porque você quer, né? Ou por que você insiste com essa pessoa agindo tão mal com você? E até vão te questionar: se você volta sempre com essa pessoa que te faz mal, então você não tem problema nenhum e você está inventando isso, né? Então, se fala muito disso como se fosse fácil, né? Só acha isso quem nunca teve numa relação de abuso emocional e não conhece a própria dinâmica da relação, né? Relacionamentos abusivos familiares ou relacionamentos amorosos, sobretudo relacionamentos amorosos, envolve uma dinâmica em que uma parte dessa relação vai ser muito boa, a pessoa vai te tratar muito bem, você vai se sentir recebendo carinho e afeto. E por causa dessa parte que você continua nessa relação, você continua tentando trazer a parte inicial positiva de volta, né? E isso faz você não desistir de cara e continuar insistindo e não sair, né? Porque você conheceu uma parte boa daquela pessoa e você acha que aquela parte boa está em algum lugar. Então, quando se mostra, você fica eufórico, fica feliz, né? Também tem um problema. Quando você se trata de uma família abusiva, é muito mais difícil de deixar, né? Até você conseguir uma independência financeira, uma independência intelectual, conseguir ter opções, amigos, uma rede de apoio fora da família, você não consegue deixar isso. Você fica preso nisso e não acha um caminho de saída, né? Então, no caso familiar, é muito difícil até você ter uma independência, né? Mas no caso de relacionamentos amorosos, ainda tem o que te vincula, que são os seus próprios medos de ficar sozinho, seus traumas que são mobilizados pelo outro, né? Te desvalorizando, dizendo que você não é suficiente, né? E a própria dinâmica de uma pessoa que uma vez foi boa e depois se torna muito ruim, né? Essa é uma das características principais de uma relação desse tipo, uma relação amorosa desse tipo, uma pessoa que é muito boa e se torna muito ruim em alguns momentos, né? Uma instabilidade muito grande de uma pessoa perfeita, uma pessoa que te trata de maneira muito boa e depois uma pessoa que te trata como um lixo, né? No caso de famílias é mais óbvio. Normalmente a desvalorização é muito mais constante, mais profunda, o que te faz querer sair, mas é necessário ter uma independência para conseguir sair. Então não é fácil deixar uma relação abusiva, seja no âmbito familiar, nem como também no âmbito amoroso. Não é só força de vontade ou desejo. Envolvem outras coisas e é muito mais complexo. E quem não passou por isso não entende muito bem a dinâmica. Não entende que é só uma questão de querer, né? É o nosso quarto mito, de que pessoas em posições de poder são mais abusivas, né? Não é necessariamente porque você está numa posição que te dá poder que você vai ser mais abusivo. O poder não é abuso por si próprio, né? Um abuso ocorre em qualquer classe, em qualquer etnia, em qualquer idade, em qualquer concepção política. Eu diria que só uma criança muito pequena não pode se tornar abusiva, né? Ela ainda está aprendendo, ela não tem um estabelecimento de vínculo causal das coisas dentro de si própria, né? Mas em uma pessoa adulta, de qualquer classe, etnia, idade ou concepção política, pode ser abusiva, né? Nós vemos muito um tipo de abuso por parte, por exemplo, de pessoas frágeis.
Vamos pensar, por exemplo, numa mãe. A gente tem debatido muito, visto muito em redes sociais, em sites, debates sobre mães abusivas, mães narcisistas, né? Que se valem dizendo eu sou vítima, eu sou frágil, e se valem de uma posição de fragilidade para manter um abuso emocional, para justificar sua agressividade, né? Esse tipo de situação é bastante comum, né? Você não precisa ter poder para fazer isso, né? Ou pessoas que se valem de sua fragilidade de classe ou de etnia para justificar. Por exemplo, eu fui agressivo porque eu tive uma infância muito difícil, ou eu sou agressivo porque sofro preconceitos, né? Preconceitos ou dificuldades de infância não são justificativas, são motivos para você buscar apoio e resolver seus problemas com agressividade. Não são justificativas que permitem com que você seja abusivo. Então, abuso não ocorre mesmo em pessoas que estão também em posições vulneráveis, né? Você ser uma mulher pequena, em posição econômica, por exemplo, vulnerável não te torna incapaz disso, né? As pessoas são e muitas vezes mobilizam inclusive suas posições para justificar. Mas há uma ressalva importante. Uma pessoa pode ser poderosa e não ser abusiva, mas para uma pessoa poderosa que é abusiva, é mais fácil o abuso ser perpetuado. Então é importante dizer isso. Se ter poder não significa que você vai ser mais abusivo ou menos abusivo, você pode ocultar com mais facilidade. Uma pessoa em posição de vulnerabilidade vai conseguir ocultar se aquela vulnerabilidade lhe der poder, né? Por exemplo, você num movimento social, se você está de acordo com aquelas concepções, você às vezes pode mobilizar uma ideia que é corrente ali para te favorecer, né? Eu vejo muitas vezes de amigos no Facebook, né? Não é porque você é de um movimento específico que você pode ser escroto com as pessoas que estão naquele grupo ou em outros grupos. Isso é claro, né? Mas o poder pode se facilitar também se você tem poder econômico ou outras formas de poder. Você pode ocultar. O poder facilita. O poder num grupo específico facilita a ocultação do abuso emocional ou disfarçar o abuso emocional como outra coisa, né? Acusando outras pessoas, né? Mobilizando pessoas para te encobrir. Então, o poder midiático, o poder econômico, estar numa situação de poder facilita porque você vai ter a rede do seu grupo para te fornecer apoio, né? Então, poder não é critério que te torna abusivo, mas pode facilitar, né? Mas isso não isenta pessoas que também são frágeis de praticar tanto um abuso direto e depois dizerem, olha, eu não posso fazer isso, eu sou uma pessoa frágil. Ou seja, por exemplo, uma menina pequena que agride uma pessoa maior, né? Ela vai dizer, não, olha, como eu poderia ser agressiva, eu sou tão doce. Justamente a fragilidade pode, sou tão pequena e doce, né? A fragilidade pode ser elemento de encobrir, né? Em alguns casos isso acontece. E o último mito, que eu diria que é o mais perpetuado e o mais complexo, é a ideia de que mulheres não são abusivas, né? Esse mito está caindo por terra mais recentemente, primeiro, a partir de uma reflexão sobre mães abusivas. Há muitas reportagens sendo feitas, muitos posts em blogs e sites, reportagens em sites, né, com depoimentos. Há psicólogos, psiquiatras debatendo o assunto, né? É um assunto que está sendo debatido recentemente, né? A ideia de que existem mães abusivas, mães narcisistas que depreciam seus filhos, sabotam seus filhos e fazem seus filhos sofrer, né? Isso evidencia uma coisa: mulheres também são abusivas. E assim como elas podem ser com seus filhos, elas podem ser com seus maridos, com seus parceiros ou parceiras, né? Outro elemento que eu vejo muito em depoimentos com amigas, né? Amigas que têm parceiras mulheres, né? Namoradas abusivas, né? Então não depende de um gênero ou da opção sexual, né?
muitas vezes essa questão de gênero também pode servir como ocultação, porque há uma visão corrente de que homens são mais abusivos. Em geral, em termos de dados, é uma variável que se confirma. Em geral, as denúncias sobre assédio moral ou violência praticadas por homens são mais comuns e se confirmam pelos dados. Mas isso não isenta mulheres. E esses exemplos de mães narcisistas, mães abusivas, mães que fazem chantagem emocional, abuso emocional, que praticam violência psicológica com seus filhos, e também de namoradas que fazem isso, seja com suas parceiras mulheres e também com seus parceiros homens, mostram que é um problema. O abuso emocional é uma constante humana. Existe, né? E existe independente do gênero, independente da cor, independente da etnia, independente da classe social. E é isso que eu tentei mostrar com esse vídeo hoje, né? Que o abuso não é normal. Abuso emocional não é normal. Resolução de conflitos que pessoas fortes também podem passar por isso. Que não é fácil deixar uma relação dessas e que uma relação dessas pode acontecer, independente da posição numa relação de poder, embora o poder facilite. E que, independente do gênero, classe, etnia, isso pode acontecer. E eu acho importante que isso seja dito, porque muitas vezes invalidamos discursos de pessoas que se veem em situações difíceis de pessoas que não buscam ajuda, porque não se encaixa no nosso modelo do que é uma relação abusiva familiar. Nosso modelo de uma relação abusiva familiar é muito mais fácil um homem, pai, sendo abusivo e violento com seus filhos, né? Ou ver uma pessoa frágil, uma criança, ou uma pessoa fisicamente frágil ou economicamente frágil apenas sendo vítima de abuso emocional, quando na verdade a escala de ocorrência é muito maior. E independente de pressuposições que tenhamos sobre isso, acontecem em casos muito mais diversos do que imaginamos. Então esse foi o objetivo com o vídeo de hoje. Espero que eu tenha ajudado alguns de vocês.